Aquela família manda buscar Jesus de novo. E muito mais do que só trazer Jesus, eles fazem uma ceia para ir naquele lugar. A ceia fala de você honrar, de você querer ter alguém para perto. Eles não só recebem Jesus, eles queriam ter aquele momento com Jesus. Maria vem e entrega tudo que ela tinha. A gratidão do nosso coração nesses dias. Por tudo que Jesus já tem feito nessa casa. Por você estar andando, filho. Por você estar aí, mesmo todo quebrado, porque os teus exames mostram que você está quebrado. Mas você abre essa porta, você consegue andar, ainda que com dores, mas pela graça e a misericórdia dele sobre a tua vida, você ainda consegue andar. As pessoas saem dessa casa, porque Deus tem feito grandes coisas. Você já fala, meu anjo. Deus tem feito grandes coisas e trazido vocês aqui. Vocês esperam algo de Deus. E quando Deus está num lugar, Ele espera que você espere algo dele. Uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração, por tudo que Jesus tem feito com nós, é gratidão. Se tem uma coisa que a gratidão movimenta, são as janelas do céu sobre a nossa vida. As janelas do céu são movimentadas quando nós somos gratos por aquilo que Ele tem feito. Sabe, aquela família era grata porque uma vida tinha sido ressuscitada. Aquela mulher era grata porque Jesus tinha saído uma distância e tinha tocado com vida a vida do seu irmão. Essa noite nós precisamos olhar para esse lugar. Nós precisamos romper com esse lugar de ingratidão. Às vezes, quando as coisas não acontecem na nossa vida como a gente quer, nós nos tornamos ingratos para com Deus. Nós esquecemos todas as coisas boas que Ele nos fez. E por causa de coisas ainda que a gente não recebeu, a gente vira as costas para Ele, como se dissesse, eu não quero mais que o Senhor venha aqui. Porque o Senhor disse que faria e o Senhor não fez. Nós tratamos Jesus como jovens que tratam seus pais quando não ganham o que querem. Nós tratamos Jesus como a mulher da feira, o homem da feira que não dá o mamão ou a banana bonita como a gente queria. E Ele não é isso. Ele é o autor e consumador da nossa vida. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Deixa eu te contar uma coisa por que Ele não nos deve nada. Porque aquela cruz que Ele morreu era para mim, era para você. Aquela cruz tinha a ver com a minha vida e com a sua vida. Aquela cruz estava cheia dos meus e dos seus pecados. Só que Ele vem sem nenhum pecado, sem nada. Ele toma sobre si o meu pecado e o seu pecado e vai para aquele lugar. Só por isso eu e você já devia ser muito grato. Só por isso essa noite aqui não devia querer nada de Deus. E devia falar, Senhor, só por causa disso. Só porque eu não vou para o inferno. Porque lá era o nosso lugar. Lá, Satanás já tinha preparado um canto para nós. Um canto fofinho, com um lugarzinho para nós sentar, para nós conversar, que nem nós estamos conversando aqui, não. Lá era um lugar de dor eterna, dia e noite. Era isso que nós tínhamos. Mas o que Ele olhou para nós, como Ele nos amou, nos tirou desse lugar. E por isso o meu coração e o seu coração devem ser gratos. Nós devemos romper essa noite com a ingratidão. Nós devemos romper com esse lugar de que a gente não está vendo. Porque a gente não tem que ver, eu continuo dizendo para você, a outra ministração, essa ministração é uma extensão da outra. Ele diz que a gente precisa crer nele. Sabe, se nada está acontecendo e você se tornou ingrato por isso, você tem que romper essa noite. Essa é uma noite de você levantar a sua mão e na hora que a gente for orar, você falar assim, meu coração está ingrato para com Deus mesmo. Sabe, porque minha vida está assim, 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 e esse lugar não muda. E esse lugar não muda, mas deixa eu te contar uma coisa. Existe uma decisão para esse lugar mudar. Sabe, não tem a ver. O lugar do nosso problema não quer dizer que é a ausência de Deus. E a presença de Deus também não quer dizer que nós não vamos ter problema. Ele diz para nós que o mundo ia ser difícil. Mas Ele disse que tinha vencido o mundo para nós. Ele disse assim, ó, vocês não precisam mais andar nesse mundo. E se vocês andarem é para andarem como se esse mundo não é de vocês. E de fato, esse mundo não é nosso. A gente precisa colocar nessa noite um coração grato. A gente precisa olhar para essas crianças e saber que nós precisamos agradecer a Deus porque elas estão com saúde. Porque tem uma dor de garganta, mas elas não estão acamadas. Que elas estão aqui, elas estão brincando porque elas são saudáveis, porque tem um homem que pode andar, porque nós temos uma roupa para vestir, onde a sua roupa hoje, você pode falar, Jaque, mas eu queria essa, mas tem gente que nem essa tem gente que está à beira da estrada, pedindo, e não tem o que vestir, não tem o que comer. Nós temos essa luz acesa, nós temos a palavra de Deus transcorrendo nesse lugar, nós temos uma promessa que já foi dita na primeira ministração, e Ele está dizendo assim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim.
Sabe, olhem para mim que amo vocês, olhem para mim que escolhi uma cruz no lugar de vocês, olhem para mim. Por que a gente está olhando? Por que nós estamos nos tornando ingratos? Essa noite é uma noite da gente mudar caminhos. Essa é uma noite da gente olhar para lugares que a gente não tem olhado. Essa noite é uma noite de olhar para tudo que a gente tem e ser grato, porque tudo que você tem veio das mãos dele. Tudo que você tem pode ser o que você não queria. Porque tem muito disso na nossa vida. Tem gente que fala assim, mas eu tenho o que eu não quero. E o que eu quero eu não tenho. Talvez você não vá receber mesmo o que você quer. Mas talvez você tenha aquilo que é necessário para você. O que Deus está dando nessa noite para nós não é presente para tornar meninos mimados, amém? Porque já tem um monte de menino mimado nesse mundo, matando e sumindo, não recebendo punição, gente destratando idosos e crianças, pessoas sendo grosseiras demais. Isso já tem um mundo. Tem poucas pessoas gratas pelo que Deus está fazendo. O que Deus está querendo nessa noite é levantar uma geração. Começando dessas crianças, uma geração de que reconhece quem ele é, uma geração que agradece o que tem, olhando para as mãos de Deus e dizendo, Senhor, se for das tuas mãos, até a migalha, Senhor, que cai da tua mesa, serve para mim de alimento. Tinha uma mulher que disse para ele, se a migalha que cai da tua mesa, o Senhor quiser me dar, serve para mim de alimento. E o que ele está dando para mim e para você nessa noite é mais do que migalha, é a própria vida de Deus, dizendo assim, seja grato. A gente tem que começar a olhar para essa casa de paz. A gente tem que começar a olhar para esse lugar. Talvez algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, ser grato por quê, meu irmão? Douglas e Thaís, vocês estão fazendo uma reuniãozinha para crente? Isso aí tem nas igrejas. Você fala, não, porque a minha casa agora é uma casa de paz, ela não era antes, mas agora ela é. Vão chamar vocês de fanático, nós já falamos lá no outro. Mas você vai falar, vão chamar mais. Te prepara, pastorzinho mesmo, em nome de Jesus. Te prepara que os nomes vão vir, os mais estranhos. Ele falou isso pra mim, eu falei, tô virando mesmo, o problema vai ser eu tô virando pastor mesmo. E por causa da reunião de hoje, então vai ser fogo. O pessoal fala, vocês saíram na chuva para ouvir negócio de Deus. E você vai falar assim, porque nós somos gratos por quem tem feito. Sabe, nós somos gratos. O que nós precisamos expressar com a nossa gratidão é atrair as pessoas para conhecer desse Jesus que ressuscita mortos, ressuscita sonhos, restaura situações. Nós somos gratos por esse Jesus que faz coisas nas nossas vidas. E nós queremos pegar esse Jesus e mostrar para o mundo, amém? Nós queremos contar para os vizinhos terça-feira que vem que tem um lugar aqui que fala de alguém que muda planos, que fala de alguém que retira decretos, que fala para alguém que estava sepultado, cheirando mal, porque 4 dias, depois você olha lá no Google, 4 dias morto, já está em estado de decomposição. Já começa uma ferida abrindo aqui, um cheiro saindo ali. Mas aquela família era grata, porque Lázaro sai de lá andando, falando, comendo, e já estava aqui no outro capítulo, ceando com Jesus. Nós precisamos falar para o mundo desse Jesus. Nós precisamos parar de só querer coisas dele. E dizer, Senhor, mais do que querer coisas de você, nós queremos você para nós. Nós queremos o Senhor na nossa casa. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos o Senhor nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós queremos o Senhor no nosso dinheiro. Nós queremos o Senhor na nossa comida, na nossa mesa, na nossa cama. Nós queremos o Senhor. Essa noite você precisa olhar para esse lugar e mais decidir. Às vezes a gente faz um apelo, né? E eu falo assim que às vezes fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus, eu fico olhando e falo, Senhor, que bom que ela entendesse. Que ela que devia te querer, nem eu precisar apelar, ela vem correndo pro Senhor, né? Mas é verdade, você faz um apelo, você tem mais que aceitar, sabe, um nome, você tem que aceitar ele na sua vida. Ele é mais do que esse nome. Ele é uma pessoa e ele quer entrar aqui nesse lugar. Ele quer restituir. Você precisa ser grato por isso. Você precisa falar mais dessa gratidão que você tem por Jesus. Você precisa movimentar a sua vida em prol dele agora. Amém, Douglas? Amém. Principalmente você e a Thaís que abriu essa casa. Essa casa é um marco, é um polo de paz. Toda vez que Jesus estiver, e vocês não podem esquecer disso, a família, quem ele ressuscitou, queria ele de novo e manda buscar ele. Prepara uma ceia para ele. Sabe? A ceia que a gente tem que preparar todo dia para ele. Não é uma ceia com algo para se comer. É um lugar para ele sentar. É um lugar para eu falar com ele. Sabe, Douglas? Separar essa cadeira do jeito que você separou ela aqui para um homem. Que o Tico sentou. Foi para o Tico porque o Tico sentou. Mas seria para qualquer pessoa que sentasse. Mas você tem que separar essa cadeira no tocante do dia. Eu aconselho vocês a fazerem isso de manhã. Fala assim, Senhor, senta aqui.
Eu quero falar com o Senhor, eu quero contar para o Senhor algumas coisas e quero te entregar esse dia para que seja feita a tua vontade. Amém. Ser grato porque Ele entrou nessa casa. Tinha milhares de casas nesse lugar. Não pense você que foi a boca de vocês que aceitaram. Ele quis entrar nessa casa. E vocês só disseram sim, Ele entrou. Tinha milhares de casas, mas Ele escolheu esse lugar. Seja grato por isso. Seja grato por isso, amém? Seja grato. É isso que eu queria entregar para vocês essa noite. A gente queria orar com eles de forma profética, São Beto. Queria orar na questão da restituição. Eu sei que a gente tem situações difíceis. Tinha uma morte ali mesmo. Talvez tenha mortes na nossa vida, na questão financeira, no nosso casamento, de enfermidade, tudo aquilo que a gente sabe. Talvez você tenha vindo buscar nessa noite aqui vida. Nós queremos orar por isso, nós queremos, sabe, fazer um clamor de restituição nessa noite. E depois desse clamor de restituição, nós queremos orar agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos fez até aqui. Nós queremos agradecer porque você está respirando, filho. Nós podíamos estar contando a história da sua mulher sendo uma pessoa que perdeu seu marido, sendo uma viúva. E não foi isso que o Senhor fez. Ele abre a casa e entra no lugar e traz um homem para a vida. Amém? Amém. Podemos fazer isso? Pode fazer seus acréscimos. Professora, uma coisa, pode acrescentar. Eu amo. A única coisa que eu queria acrescentar, não é acrescentar, é falar algo que está no meu coração queimando. A primeira administração, nós perguntamos, né, e é uma direção do projeto, e perguntar qual é a necessidade de cada um, né? E algumas pessoas falaram uma coisa que eu guardei no meu coração, foi o Rafael. Eu não conheço. O Rafael está preso, né? E eu tenho orado muito por ele. E vou continuar orando. Isso me está queimando no meu coração. E eu tenho certeza que um dia eu vou conhecê-lo. E ele vai falar com a boca dele que precisou ele chegar no extremo para Deus alcançar ele. Deus vai alcançar ele lá. Deus vai alcançar ele na cadeia. E ele vai testemunhar a grandeza e o agir de Deus na vida dele. Eu tenho orado por ele. E eu tenho essa convicção no meu coração. De que um dia nós vamos conhecer ele. Ele vai estar aqui com a gente. Né? E testemunhando a grandeza de Deus na vida dele. Esse é um fator. Outra coisa importante é a gratidão, né? A gratidão. Porque você vê que aqui... eu agradeço a Deus por essa família, porque você vê que a alegria não é de ver a Jaque ministrando, que fosse eu, que fosse a Cris, ou o pastor Joab, ou o Tico, não. Eles vêm para ouvir a palavra de Deus. Isso já é uma gratidão, né? E outra coisa importante também, você agradecer a Deus por bênçãos, é muito fácil. Olha, o Senhor abençoou a minha vida, eu comprei um carro, comprei uma casa, né? Casei, é muito bom. Mas você ser grato por Deus quando as coisas não estão indo bem, aí você demonstra o seu coração de gratidão. E eu falei para vocês no começo que eu gosto muito dessa administração, porque eu tenho uma gratidão com Deus, sabe? A gratidão de estar aqui, falando da palavra de Deus para vocês, isso é um motivo de gratidão. Todos os dias eu acordo 3h30 da manhã, vou trabalhar 4 horas da manhã. A primeira coisa que eu faço, e eu estou falando isso, não para vocês achar que eu sou melhor, não. Para vocês entenderem um coração grato, para vocês entenderem o que é a gratidão. Eu falo isso dentro do Espírito Santo de Deus, né? Sem mérito nenhum para mim, eu não tenho nada, não mereço nada, mas para vocês entenderem como é que funciona um coração grato. Quando eu chego lá no serviço, eu chego 4 horas da manhã, eu não toco em nada. Eu pego uma cadeira, já que foi precisa, falou isso e acendeu no meu coração, que eu já estava. Eu pego uma cadeira, coloco assim, como se fala assim, ó, senta aqui. Eu me ajoelho diante dessa cadeira e começo, primeira coisa, a agradecer. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Porque o ar é de Deus. Você imagina, você fala assim, talvez você nunca tenha agradecido o ar que você respira. Talvez você nunca fala assim, olha, Senhor, muito obrigado pelo esse ar que eu respiro. Mas se Deus não te der o ar de manhã, como é que faz? Então você pode ver que não é tão simples assim. Então quando Deus começa a ver o seu coração de gratidão, eu começo a agradecer pela minha família, pela minha esposa, pela minha liderança. Todos os dias eu oro pela minha liderança. E não é só eles não, que são meus supervisores. Deles até o apóstolo João. Oro pela minha família, pelos meus liderados. Você fala, vai orar pelo liderado? Porque, veja bem, tem um texto em Filipenses 4:1 que fala assim, desculpa, eu vou ler que esse texto é muito importante. Filipenses 4:1 fala assim,
diz assim, ó. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, outras versões falam, meus queridos irmãos, né? Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha como é importante. Por que vocês são minha coroa? Porque o fato de eu estar aqui falando a palavra Jaque, né? Hoje especificamente a Jaque, mas nós falando da palavra de Deus, vocês são a coroa na nossa vida. Um dia nós vamos apresentar vocês para Deus. E por isso que é importante a gente orar e não deixar nenhum que se perca. Sabe? Insistir na vida da pessoa, orar, ainda que a pessoa não queira. Às vezes você fala de Jesus para a pessoa e a pessoa não quer. Mas você orando pela pessoa, essa pessoa vai se tornar uma pedra na sua coroa. Quando você for entregar. Então, o que no final fala? Que a alegria nossa é de ver vocês firmes na presença do Senhor. Né? Então, agradeçam, mesmo que ainda as coisas não estejam acontecendo. Mas um dia você vai lembrar, olha, minha vida foi transformada naquela casa de paz. Minha vida foi transformada a partir do momento que eu aceitei Jesus. Então, queridos, para nós aqui é uma alegria muito grande de vir aqui ministrar. A alegria é tão grande que a gente não vê a hora de chegar terça-feira para vir. Isso é fato, sabe? E a alegria de vocês, que eu vejo, é de, independente de quem vai falar da palavra de Deus, vocês querem ouvir a palavra de Deus. E mais que ouvir a palavra de Deus, o importante é obedecer. A marca de um cristão não é o conhecimento da palavra. A marca do cristão não é a sabedoria, a oratória, falar bem, falar alto, falar grosso. Não. A marca de um cristão é a obediência. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele foi obediente, por isso que ele é Deus. Amém, queridos? Posso dar um testemunho? Amém. Essa semana mesmo nós fomos para um lugar, né, maravilhoso. E eu saí de casa, como o nosso querido Beto fala, né, que a gente já ora, dá nossas vidas para Deus. E eu peço a todo momento que Ele venha cuidar da gente, né, de todos nós.